Após a travessia, uma imensa multidão formou-se à beira-mar. Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, foi falar com Jesus. Ajoelhou-se diante dele e suplicou: minha filhinha está à beira da morte. Vem comigo e impõe as mãos sobre ela para que melhore. Jesus foi com ele e a multidão inteira os acompanhou, apertando-o, empurrando-os. Uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos ouviu falar de Jesus. Muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso. Levaram todo o seu dinheiro e deixaram pior que antes. Ela esgueirou-se por trás dele e tocou sua roupa. Ela pensava: basta eu tocar em sua roupa para eu ficar boa. No momento que o tocou, a hemorragia parou. Ela pôde sentir a mudança, sabia que estava livre daquele mal. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele saíra poder. Voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram: como assim? A multidão empurra e aperta de todo lado, e o Senhor quer saber quem o tocou. Mas ele insistiu, olhando ao redor para ver quem o tocara. A mulher, sabendo o que havia acontecido e o que havia tocado, tremendo de medo, ajoelhou-se diante dele e contou toda a história. Jesus lhe disse: filha, você se arriscou por causa da sua fé, e agora está curada. Tenha uma vida abençoada, seja curada da sua doença. Enquanto ele ainda falava, algumas pessoas chegaram da casa do líder da sinagoga. Informaram: sua filha morreu. Por que continuar incomodando o mestre? Ouvindo o que diziam, Jesus tranquilizou o homem: não dê atenção a eles, apenas confie em mim. Ele não permitiu que ninguém fosse com ele, exceto Pedro, Tiago e João. Entraram na casa, abrindo caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles. Por que todo esse falatório e essa choradeira sem sentido? A criança não está morta, está dormindo. As pessoas na casa zombavam dele, achando que ele não sabia o que estava dizendo. Contudo, Jesus dispensou todos eles. Chamou o pai e a mãe da criança e os seus companheiros e entrou no quarto da menina. Segurando a mão dela, ordenou: Talita cumi, que significa: menina, levante-se. Ela se levantou e começou a andar. A menina tinha 12 anos de idade. Os pais, obviamente, não continham a alegria, mas Jesus deu ordens estritas para que não contassem nada a ninguém e ordenou: deem ela alguma coisa para comer. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqui nós estamos diante de um relato verídico de um pai que ele se viu diante da situação, se não foi a mais dolorosa, foi uma das mais dolorosas da sua vida. Foi uma das situações, ou a situação, acredito, mais difícil, né, mais terrível da sua vida. Querido, não tem nada que mexe mais com as nossas emoções do que a enfermidade de um filho, do que um problema sério com os filhos. Você quer ver uma mãe, um pai desesperado, é quando um filho está no hospital, é quando um filho está internado, é quando um filho está com um problema sério de saúde, ou quando um filho chega até mesmo a falecer. É uma situação muito triste. Quem é pai ou mãe sabe o que eu estou falando. E claro que eu estou falando aqui de pais que cuidam mesmo, que amam, que cuidam, né? Porque a gente sabe que para tudo existe uma exceção. Queridos, quem é pai e mãe aqui que já teve algum dia o seu filho internado com um problema de saúde? Levanta a mão aqui. Olha só, temos bastante pais e mães aqui que tiveram seus filhos internados. Você consegue se lembrar quais foram os sentimentos que você teve naqueles momentos? Você consegue lembrar daquele momento? Qual sentimento passou no seu coração? O que você sentiu? Eu acredito aqui que muitos vai dizer que foi um momento muito difícil, muito angustiante, onde você clamou muito ao Senhor, onde você pediu oração de muitas pessoas. O Júnior, ele tinha crise alérgica, crise de tosse alérgica, então às vezes ele acordava à noite, né, quando ele era um pouquinho menor, aquela tosse que parecia que estava com falta de ar. E assim, a gente ficava como pai, começava a orar, já a repreender, começava já a fazer guerra espiritual, orava no menino, buscava o remédio, xarope. Então, é um Deus que nos acuda, não é verdade? Amém, não amém, irmãos? É verdade. Então, é uma situação difícil, né? Por quê? Porque os filhos são cordas do coração. E pode mexer com a gente. A gente pode estar ruim. Né? Se o menino está ruim, a gente fala assim: por que não é comigo, Deus? Eu quero trocar de lugar com ele. Senhor, que seja em mim, mas que não seja no meu filho. É verdade ou não é, irmãos? Amém, é verdade. É verdade. E não tem nada que, né, nos deixe mais tristes, angustiados do que isso. Eu me lembro que quando o Samuel nasceu,
ele nasceu com um problema muito sério de saúde. Samuel, filho do pastor Fernando, da pastora Maria. E ele nasceu com um problema no intestino. Ele teve que fazer uma cirurgia em 24 horas de nascido, né, que era caso realmente que ele não poderia sobreviver se não fizesse essa cirurgia. E depois, com mais 21 dias, ele teve que fazer outra cirurgia, isso tudo dentro do hospital, né? Então, Samuel, ele foi um milagre de Deus. Ele ficou 47 dias dentro do hospital, pegou infecção hospitalar, 4 paradas respiratórias. Ele teve praticamente morto, ele teve morto, Samuel. Então, foram 47 dias angustiantes para os pastores Fernando, Maria, para a nossa família, né, que estivemos orando, indo visitar. Então, foram momentos muito difíceis. Eu me lembro muito desses momentos, né? Ele pegou infecção generalizada no hospital. Então, foram momentos muito difíceis. E não tem nada assim mais terrível para o pai e para uma mãe do que passar por essa situação. Então, eu tento, claro que só quem viveu, né? Graças a Deus, meus filhos nunca tiveram algo tão sério, né? Além dessas crises alérgicas, Ana ficou internada uma vez, mas, né, não foi tão sério. E só quem passou que realmente pode entender aquilo que Jairo estava vivendo. Quando Jairo chegou perto de Jesus, falando que a filhinha dele estava à beira da morte. Jesus, a minha filhinha está na beira da morte. A minha filhinha já não tem mais esperança para ela. E nós podemos aprender através do exemplo desse homem, queridos. Sabe, Jairo, ele não era uma pessoa simples da multidão. Jairo, ele era um líder da sinagoga. Então, a sinagoga, para quem não sabe, era o lugar, e é ainda o lugar, onde os judeus cultuam a Deus. Né? Onde, né, os judeus ali, eles compartilham a palavra e cultuam a Deus ali. Então, o Jairo, ele era um líder da sinagoga e ele era responsável ali pelo ensino, né, pela supervisão da adoração. Então, ele era uma pessoa influente. Amém? Era uma pessoa influente, era uma pessoa que tinha uma certa influência. E Jairo, ele nos deixa um exemplo de um homem que deixou, na verdade, ali a sua preocupação com o status, porque, na verdade, muitos religiosos naquela época não aceitavam Jesus, não aceitavam a liderança de Jesus, não acreditavam que Jesus era o Messias. Muitos criticavam Jesus, os fariseus eram terríveis críticos de Jesus, muitos religiosos não acreditavam em Jesus. E Jairo, ele se levantou em meio a todas essas pessoas que não acreditavam e decidiu acreditar. Ele escolheu acreditar. Nós podemos dizer que ele foi um sacerdote para o seu lar, um sacerdote para a sua casa. Ele exerceu de fato o sacerdócio na sua casa, porque ele tomou atitude. E o sacerdote é aquele que toma atitude em favor da sua família. Amém? Nós estamos falando aqui, hoje é dia dos pais, amém? Então estamos falando aqui de um pai que foi um homem de atitude, um pai que exerceu o sacerdócio. Então, nós podemos aprender aqui, através desse homem, através da vida desse homem, princípios tremendos, chaves que podem ativar milagres na nossa vida, chaves que podem girar portas na nossa direção. Quantos aqui estão precisando que portas se abram na sua direção? Levanta a sua mão assim. Eu também estou precisando, irmão. Também estou precisando. Então, vamos aprender juntos aqui, né, sobre a história desse homem. Vamos ser encorajados através da história dele. Amém? Para que nós possamos aprender, desenvolver, não somente aprender, não somente conhecer, mas desenvolver esses princípios que vão girar chaves na nossa vida. E o primeiro princípio é um princípio muito conhecido. A primeira chave é a fé. Então, a primeira chave é a fé. Deposite sua fé somente em Cristo. Queridos, a fé é o maior ativador de milagres que existe. Amém? Amém ou não amém? A fé é a certeza, a fé é a convicção de que algo vai acontecer, embora tudo diga que não. Embora tudo diga que não dá, embora tudo diga que não vai acontecer, você continua acreditando. Muitas vezes nós falamos, Deus não está acontecendo. Então continue na fé. Muitas vezes nós estamos orando por algo e se não está acontecendo, então não vai acontecer. Não, você tem que continuar acreditando. Porque se não está acontecendo, se o milagre ainda não está acontecendo, se a bênção que você está buscando, se aquilo que você está buscando da parte de Deus ainda não está acontecendo, você tem que continuar acreditando, porque a fé é isso. A fé não é você ver para crer, é você crer para ver. Amém? Primeiro você crê para depois ver.
Então, quem vence a fé, quem tem fé, perdão, queridos, quem tem fé, vence o discurso contrário dos outros, vence a crítica, tem o poder para perseguir o seu milagre. E possivelmente Jairo já tinha ouvido muitas pessoas criticarem, muitas pessoas falarem mal de Jesus, muitas pessoas, talvez falarem, para que você vai lá? Para com isso, não acredito que você vai ser mais um, a multidão está indo lá, você não é, você é um cara cabeça, tu é um cara estudado, tu é um cara inteligente, para que tu vai lá? Mas Jairo, ele contrariou. Jairo, ele não se importou com aquilo que aquelas pessoas falaram. Ele se arriscou, ele arriscou sua reputação para ele viver um milagre. Ele arriscou ser criticado, ele arriscou ser julgado, para ele viver o milagre na casa dele. Ele escolheu depositar sua fé somente naquele que poderia levar aquele fardo de desgraça que estava sobre a sua família. Somente Jesus poderia levar aquele fardo. Que ele estava fadado a viver a morte de uma filha. Somente um pai que perdeu um filho sabe o que é isso. Eu convivo aqui com os meus sogros, com a minha sogra, e de vez em quando eu vejo os olhos deles lacrimejando, lembrando do filho que eles perderam há muitos anos atrás. Já fazem mais de 26 anos, mas ainda dói. Ainda tem lembranças. Porque é um filho, amém? Por isso que quando Deus quis provar o seu amor por nós, Ele deu aquilo que Ele tinha de mais valioso, que foi o seu Filho amado Jesus, amém? Você pode agradecer ao Pai por isso, você pode dar um aplauso ao Pai por esse amor que Ele derramou sobre nós através de Jesus. Obrigado, Pai, Tu és maravilhoso. Sabe, queridos, muitas pessoas, elas só se chegam a Jesus quando elas já estão sobrecarregadas com os fardos da vida. Quando elas estão passando por problemas que elas sabem que elas não vão conseguir resolver sozinhas. Que elas precisam de ajuda do alto para resolver. Então, muitas pessoas, elas chegam encurvadas com os problemas da vida. Carregadas de fardos emocionais que elas não estão conseguindo suportar. Muitas vezes elas estão encurvadas porque estão passando por crises na família, por crises no casamento, por crises nos relacionamentos. E elas não estão conseguindo resolver. Quantas pessoas estão por aí andando encurvadas? Porque elas não estão conseguindo suportar o fardo. Não estão conseguindo suportar o peso. Pessoas que estão com doenças físicas, que não têm o diagnóstico certo. Pessoas que estão com doenças na alma. Pessoas que estão passando por falências financeiras. Pessoas que estão com problemas na família. Sabe, queridos, a maioria de nós, a verdade é que a maioria de nós só consegue chegar ao estágio de dependência total, de reconhecer a nossa dependência total do Senhor, quando estamos passando por problemas que não conseguimos resolver sozinhos. Quando a gente está passando por um problema e a gente sabe que não consegue resolver aquele problema. Então, nós começamos a entrar, e esse seria o caminho correto, em um estágio de dependência, de quebrantamento, de reconhecer que só Ele tem um poder para nos ajudar. Só Ele tem o poder para tomar esse fardo e fazer com que nós venhamos a viver uma vida nova. E sabe, não é que Deus quer nos ver doentes e nem quer que nós sejamos com a nossa família desestruturada, não é isso. Mas muitas vezes somente uma tragédia. Muitas vezes somente uma situação desesperadora vai nos levar ao estágio de quebrantamento que Deus espera que nós tenhamos. Para que a gente possa se aproximar mais dEle. Para que a gente possa receber o milagre. Deus, Ele espera de nós fé. Deus, Ele espera dos seus filhos fé. E Deus, Ele quer manifestar milagres na nossa vida. E eu acho impressionante como acontecem milagres ali com aquelas pessoas, com aqueles ribeirinhos, com aquelas vidas ali à margem do rio Purus. Como as pessoas ali, elas recebem tantos milagres da parte de Deus. E eu estava meditando, por que Deus que essas pessoas recebem tantos milagres? E não é conversa, irmãos. É impactante o testemunho, vocês viram. As pessoas são curadas. Mas o mesmo Jesus que nós ministramos aqui é o Jesus que foi ministrado lá.
Só que qual é a diferença? Qual é a diferença? Por que essas pessoas recebem? Porque Deus ama mais elas? Será que elas são preferidas por Deus? Ou será que elas têm uma fé genuína? Essas pessoas, elas ouvem falar de Jesus e ouvem falar que Jesus cura, e elas acreditam e ponto final. Porque elas não têm uma UPA, porque elas não têm um plano de saúde, porque elas não têm uma farmácia a que recorrer. Então elas não têm um plano B. E sabe qual é o nosso problema? Eu vou falar aqui o nosso, porque eu estou incluída nisso também, amém? Nós temos um plano B. Nós sempre temos um plano B. Às vezes a pessoa, ela vem na igreja buscando um milagre na sua família, um milagre, uma conversão do seu cônjuge, uma restauração na sua casa, uma restauração na vida dos seus filhos, uma restauração na vida do seu esposo. Mas enquanto ela está ali orando, buscando a Deus e pedindo: Deus, transforma meu marido, Deus, transforma meus filhos, ela já está com uma listinha guardada no bolso de reclamações, para na primeira oportunidade lançar na cara da pessoa. Então, ela está buscando a Deus, mas na verdade, ela também está confiando que aquilo que ela vai falar vai mudar a pessoa. É verdade ou não é, irmãos? Amém ou não amém? Quantas pessoas a gente atende, a gente fala: irmã, pelo amor de Deus, seja sábia. Você tem que tratar com sabedoria seu esposo para ganhar ele. Você não pode querer converter ele porque não é você. Não é você que vai mudar o seu esposo. Está com problema no meu casamento. Não é você que vai mudar. Vá para o joelho, confie na obra do Espírito Santo. Amém? E muitas vezes o problema é o plano B. O nosso plano B é porque a gente recebe oração e a gente já está pensando em ir para a UPA, depois da igreja. Ou já está pensando no outro dia na consulta que a gente tem que marcar. Então a gente fala: Jesus, me cura disso, mas às vezes a gente já está com a consulta marcada. E às vezes a gente está confiando mais no médico, no diagnóstico do médico, no remédio que ele vai passar, do que no que Jesus vai fazer na nossa vida. É verdade, não é, irmãos? Que bom que tem um garotinho aqui que concorda comigo. Cadê ele? Levanta a mão. Parabéns, lindo. É isso aí. Então, muitas vezes Deus fecha as portas, porque Ele quer que nós venhamos depender dEle. Ele quer que a gente venha ter essa fé genuína. Essa fé que não está pensando no remédio que está lá na bolsa a hora que a gente está orando pelo milagre. Amém, queridos? Então, o nosso plano B, ele atrapalha a manifestação dos milagres de Deus na nossa vida. Nós precisamos crer de todo o coração. É crer de todo o coração. Amém? Fala assim: eu preciso crer de todo o coração. Então, onde você está depositando a sua fé? Para você refletir, é em Jesus Cristo ou nos médicos? É em Jesus Cristo ou no seu plano de saúde? Ou é em Cristo ou no seu gerente de banco? É em Cristo ou no seu patrão? É em Jesus Cristo ou é no seu namorado, na sua namorada? Aonde você está depositando a sua confiança? Aonde está a sua esperança? Onde está a sua fé? Segunda chave que eu quero falar aqui, que ativa milagres de Deus na nossa direção e que foi usada por Jairo. Fale comigo: adoração. Fale: adoração. Então, ofereça a Ele o seu coração antes de você pedir a sua mão. Antes de Jairo pedir um favor para Jesus, ele ofereceu a Jesus o seu coração. Ele ofereceu adoração. Jairo, ele não chegou apenas pedindo um favor. Quando você lê o texto, você vê que ele chegou se curvando diante de Jesus. Ele chegou se ajoelhando diante de Jesus. Quando você vai lá para Mateus 9, 18 e 19, que é o texto de Mateus que fala essa mesma história, né? Essa história é contada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Então, quando você vai lá para Mateus 9, você vê bem claro, tá? A palavra adorou. Chegou o chefe e adorou. Por quê, queridos? A palavra hebraica mais frequentemente traduzida como adoração é a palavra shahash. Falei shahash. Shahash. Né? Ela significa simplesmente curvar-se ou prostrar-se. Curvar-se ou prostrar-se. Então, quando o povo
no Antigo Testamento, adorava, eles literalmente se curvavam. Eles se curvavam. E no Novo Testamento você vai ver muitas passagens onde as pessoas chegavam diante de Jesus se curvando. No Novo Testamento também, eles entendiam que adoração tem a ver com prostração. Hoje nosso conceito de adoração muitas vezes está limitado. Achamos que adorar é apenas aquele momento na hora do louvor, onde você levanta a mão, onde você sente algo especial, onde você fala algo especial para Deus. Isso é adoração também, amém? Mas não é apenas isso. A adoração é muito mais abrangente. Então, nós vemos aqui que esse homem chegou se prostrando. Isso significa muito. Esse ato significa muito. O chefe da sinagoga, Jairo, ele não chegou achando que a sua posição social ia favorecer ele. Tipo assim, eu sou líder da sinagoga, né? Jesus, né, meu peixe e tal, né? Tipo assim, né? Hoje tem muita peixada, né? Então as pessoas chegam, amigo é amigo, né? Se você é amigo de alguém na saúde, você consegue uma consulta mais rápida, você consegue um tratamento mais rápido, um exame mais rápido. Tipo assim, né? Eu sou líder da sinagoga, Jesus e tal, somos aqui da mesma fé. Não. Jairo chegou se curvando. Jairo chegou adorando. Ele chegou se prostrando diante do Messias. Sabe, queridos, quero dizer para você que quem arrancava a virtude de Jesus já chegava diante dele encurvado, já chegava diante dele adorando. Pessoas que arrancavam a virtude de Jesus não eram aquelas que chegavam de peito aberto, questionando, argumentando, criticando, cheia de si mesmo, cheia de razão. Essas pessoas não recebiam nada do Messias. Pessoas que chegam cheias de razão, reclamando: Deus, por que você não fez desse jeito? Por que o meu milagre não chegou? Por que o Senhor não fez isso na minha família? Por que o Senhor não mudou a minha história financeira? Por que as pessoas são assim na minha igreja? Então, pessoas que sempre estão questionando, argumentando, reclamando, não pode esperar receber algo do Messias. Querido, chegue diante dele se curvando. Chegue diante dele em adoração. Isso é uma chave que ativa milagres. Nós podemos aprender aqui com esse homem, com esse chefe da sinagoga. Queridos, todos que chegavam prostrados recebiam algo do Messias. Você sabe por quê? Sabe por quê? Curvar-se fala muito a respeito do nosso coração. Curvar-se fala muito a respeito da nossa essência. Ele é um ato físico que simboliza algo no mundo espiritual. Simboliza que nós estamos ali nos submetendo o nosso ser, submetendo a nossa vida em obediência ao nosso Rei. Amém? Amém, queridos? Então, se prostrar significa reconhecer a autoridade, a majestade, o poder de alguém. E foi isso que Jairo fez. Por que você acha que Jesus atendeu imediatamente o pedido de Jairo? Jairo chegou em Jesus, se prostrando, adorando: minha filhinha está muito enferma. Por favor, vem na minha casa. Quando ele estava se prostrando, ele estava reconhecendo Jesus. Ele estava reconhecendo a majestade de Jesus. Ele estava reconhecendo o poder do Messias. Ele estava entregando o seu coração para o Messias, amém? Ele estava no ato de entrega. Amém, igreja? Então, nós vemos que Jairo, ele não veio pedir apenas um favor. Então, antes de clamar pelo seu milagre, ele ofereceu seu coração. E Deus se agradou da atitude de Jairo. Deus se agradou, uma chave foi girada na direção de Jairo. Faz quanto tempo, querido, que você não se prostra diante do seu rei? Faz quanto tempo que você não se prostra? A nossa cultura moderna, ela está desacostumada da prostração. Nossa cultura de adoração moderna. Muitas vezes nós queremos apenas levantar as mãos, e às vezes tem gente que nem a mão levanta. Mas a prostração também tem a ver com adoração. Amém? Repita comigo: adoração tem a ver com prostração. Adoração tem a ver com submissão. Eu posso cantar para Jesus. Eu posso cantar a música mais linda. Eu posso dançar da forma mais linda. Mas se o meu coração não for um coração submisso e obediente, Deus não recebe a minha adoração.
Jesus não recebe a nossa adoração se não houver obediência no nosso coração. É apenas culto de lábios. Então, a adoração tem a ver com submissão. Diga para o seu irmão assim: ofereça a Jesus a sua adoração antes de pedir a sua mão. Dá um toquezinho na mão dele e fala assim: yes. Terceira chave, bom ânimo. Repita comigo: bom ânimo. Mais uma vez, mais forte: bom ânimo. Irmãos, está fraco, vocês estão com fome. Mais uma vez, bom ânimo. Aê, melhorou. Bom ânimo, irmão. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Desanimado não chega em lugar nenhum, não. Então não desanime se o milagre não chegar no teu tempo. Fala assim: meu irmão. Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, não desanima não. Tenha bom ânimo. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, Jesus atendeu o pedido de Jairo. Eu fico imaginando, sabe? Eu entro dentro da história, eu fico imaginando. Jairo ali, se curvando, e Jesus falou: então vamos. Só que era uma multidão, tinha uma multidão. Quem aqui já esteve no meio de uma multidão, aquela coisa assim, show, né? Que fica aquela multidão aglomerada assim, que você não consegue andar. Quem já... Alguém levanta a mão? Alguém aí? Ok? Muitas pessoas já estiveram no meio de uma multidão. Ok? Quando a gente fala multidão, aqui não, aqui tranquilo, a gente, né, anda e tal. Fala aquela coisa aglomerada, imagina. Todo mundo queria alguma coisa de Jesus. Aquela multidão ali, eles tentando passar, Jesus andando para um lado, empurrando, e vai, Jairo. E de repente, Jesus fala: alguém me tocou. Alguém me tocou. Jairo estava com expectativa, a minha filha dele estava à beira da morte. E aí ele insiste: alguém me tocou. E nada de alguém aparecer. Alguém me tocou, alguém me tocou. Daqui a pouco aparece a mulher do fluxo de sangue. Cheia de medo. Eu toquei. Se ajoelha, conta a história para Jesus. Foi assim, assim, assim. Sabe, queridos, eu imagino que Jairo deve ter ficado feliz com o milagre daquela mulher, amém? Agora, pensa bem. Para alguém que está com o filho à beira da morte, 1 minuto é uma eternidade. É ou não é? É uma eternidade. Imagina aquela mulher contando toda a história e Jesus perguntando quem tocou. Isso passou não sei quanto tempo, mas não deve ter sido muito pouco. Então, pense bem, né? Nós estamos falando aqui de um homem que estava com a filha à beira da morte. E não foi exatamente tão rápido como ele esperava, como ele desejava. E muitas vezes nós queremos que o milagre aconteça no nosso tempo. Às vezes a gente faz até a programação, né? Para Deus. A gente quer que o milagre aconteça do nosso jeito, no nosso tempo, no nosso relógio. A gente tem urgência. Eu acredito, queridos, que Deus ele tem milagres para hoje, amém? Deus ele tem milagres para agora. Mas existem outros milagres que talvez vai demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque Deus está nos aperfeiçoando. E às vezes ele vai usar exatamente esse problema que você está passando, essa enfermidade ou essa luta que você está passando, para você ser aperfeiçoado. Porque é através das aflições que nós somos aperfeiçoados, amém? E aquilo que você está passando hoje é um treinamento, Se você entender que aquilo que você está passando hoje é um treinamento para você cumprir o seu destino, querido, você nunca mais vai reclamar do que você está passando. Amém? Alguém entendeu? Se você entender que o que você está passando hoje é um treinamento para você cumprir o seu destino, você nunca mais vai reclamar do que você está passando. Deixa Deus te aperfeiçoar. Deixa Deus aperfeiçoar a sua vida. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando na sua vida, porque quando você for curado, quando você for restaurado, quando a sua família for restaurada, quando você ver o milagre acontecendo, você vai ser um testemunho poderoso para uma geração. Você vai encorajar muitos, você recebe? É assim que vai acontecer. Se você crer, se você perseverar, se você manter o bom ânimo. Tenha bom ânimo, irmão. Amém? Tenha bom ânimo. Não desanima no meio do caminho. Tem gente que às vezes estava tão pertinho do milagre. Tão pertinho. Sabe? Apenas mais um degrau. E aí, de repente, a pessoa começou a olhar para as circunstâncias. E caiu. E desistiu. E retrocedeu. Foi assim com quantas pessoas que você conhece? Que eles estavam tão pertinho. Tem pessoas que eu conheço que estavam tão pertinho. Coisas que às vezes a gente até sabia. Mas desistiu.
Amém. Diga para o seu irmão assim, meu irmão. Com fé, diga, meu irmão, tenha bom ânimo. A sua hora vai chegar. E está mais perto do que você imagina. Se você crer, dá um toquezinho na mão dele e fala, yes. Quarta chave, permaneça crendo. Permaneça crendo. Não desvie a atenção de Jesus. Sabe o que aconteceu? Quando Jairo, saiu da multidão e tal, chegou na casa. Aí Jairo chegou na casa, acompanhado ali de Pedro, Tiago e João, acompanhado do pai de Jairo, o pai da menina, que era Jairo. E chegou lá, a situação que era ruim ficou muito pior. Aconteceu já isso contigo? Uma situação que era ruim ficou muito pior. O negócio já estava feio. Aí ficou feio mesmo. Chegaram e deram a notícia. A menina morreu. A menina faleceu. E as pessoas ali começaram a lamentar. E era uma lamentação. E era pago pranteadores, irmãos, naquela época. Porque era uma coisa assim horrível, uma pessoa morrer e não ter os pranteadores. Então eram pagos pranteadores, pessoas para prantear. Então estava um chororô, e estava uma lamentação, e pessoas ali, com falatórios, e chegou lá, e tudo aquilo. Jesus virou para Jairo e falou assim, presta atenção, confia apenas em mim, Jairo. Não desvie o seu olhar de mim. Não temas, não tenha medo. Em algumas versões fala, não temas. Não tenha medo, porque o medo, queridos, ele vem por causa do quê? Da dúvida. E a dúvida gera o quê? Incredulidade. Permaneça crendo, continue confiando, não tenha medo, não desvie os olhos de mim. A gente fica com dúvida, querido, quando a gente tira os olhos de Jesus. Quando você tira os olhos de Jesus, a dúvida vem, a incredulidade vem. O que aconteceu com Pedro quando ele começou a andar sobre o mar? Ele estava cheio de fé. Por isso que não adianta somente você começar com uma grande fé. Amém? O primeiro ponto foi fé, amém? E parece que o quarto ponto é o mesmo, mas não é. Porque você tem que ter fé para começar e você tem que continuar crendo. Permanecer na fé, amém? Não deixar o medo roubar a sua fé. Não deixar a dúvida tirar você do foco, que é Jesus. Então Pedro começou a andar sobre as águas e de repente ele começou a olhar o mar. Estava tudo tão agitado e aí ele afundou. Por quê? Porque ele duvidou. Porque ele não continuou crendo. Então você precisa permanecer crendo. Mesmo quando vier a notícia pior ainda. Mesmo quando você estiver esperando a melhor notícia. Quando você fala assim, agora que o milagre vai acontecer. Mas aí a notícia ficou um pouquinho pior. Foi isso que aconteceu. Mesmo quando as pessoas vierem criticar. Mesmo quando as pessoas vierem criticar. Mesmo quando as pessoas vierem falar mal, mesmo quando as pessoas começarem a zombar, porque foi isso que aconteceu. Começaram a zombar. Começaram a zombar de Jesus. O quê? Me deixa o mestre em paz. Para de importunar o mestre, já era, a menina já era. Jesus foi ríspido com eles, a palavra fala. Fechou a porta, sai. Sabe por quê, queridos? Sabe o que acontece? Quando você está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma tribulação, por uma prova, pessoas críticas, pessoas negativas, pessoas incrédulas, pessoas que zombam, elas não servem para estar do teu lado. Na verdade, esse tipo de pessoa não serve para estar do nosso lado. Jesus fechou a porta, porque é impossível Deus manifestar milagres num ambiente desse. Jesus não manifesta milagre em ambiente de zombaria, em ambiente de incredulidade, em ambiente de crítica. Jesus só manifesta milagres onde tem fé. Amém? Então entrou Pedro, Tiago e João. E entrou Jairo, que estava com fé. Jairo estava crendo. E fecharam a porta. E quando chegou, a Bíblia fala assim. Contudo, Jesus dispensou todos eles. Chamou o pai e a mãe da criança e seus companheiros e entrou no quarto da menina. Segurando a mão dela, ordenou, Talita cumi, que significa menina, levante-se. Ela se levantou e começou a andar. Diga aleluia! Diga aleluia! A menina começou a andar. Sabe, queridos, nós vemos que talvez a fé de Jairo foi testada ali.
Mas Jesus deu uma palavra encorajadora para ele. E eu quero dizer para você que sempre que a sua fé for testada, Jesus ele vai de alguma forma ele vai usar algum meio para trazer uma palavra encorajadora para você. Ele vai usar alguém, ele vai usar uma palavra, ele vai usar até uma mula, irmão, para trazer uma palavra encorajadora para você. Sempre que você tiver com seu coração vacilante, ele vai trazer uma palavra. Nós precisamos receber a palavra de Jesus, amém? Precisamos aceitar. Precisamos ter um coração aberto para receber aquilo que ele fala para a gente. Sempre ele vai trazer uma palavra para nos levantar novamente. Então nossa fé ela vai ser testada. Os testes são necessários. Porque se nós não formos testados, nós não vamos poder vencer etapas. Nós não vamos amadurecer, nós não vamos crescer. Crescer dói. Dói ou não dói, irmãos? Crescer dói. Não é fácil. Mas o Senhor ele quer nos ver homens e mulheres maduros. Sabe, é tão lindo a gente ver um bebezinho. Eu acho tão lindo, gente. Eu acho lindo um bebezinho mamando na mamadeira, no peitinho da mamãe, na mamadeirinha, na chupetinha. É tão lindo. É ou não é, gente? É lindo. Agora, olha para um marmanjão de 10 anos de idade, 15 anos de idade, chupando chupeta, tomando mamadeira. É bonito? É horrível, não é verdade? É ridículo. Sabe? Se a gente não passa pelos testes, se a gente não vence os testes, nós vamos continuar sendo bebês pro resto da vida. E não é isso que Deus quer de nós. Então a sua fé está sendo testada, querido. Talvez você está nessa fase de muitas pessoas te criticarem, muitas pessoas zombarem de você. Talvez o inimigo use circunstâncias para te fazer desanimar. Eu quero dizer para você, olha para Jesus. Coloque seus olhos em Jesus. Quando a gente tira os olhos de Jesus e começa a colocar nas circunstâncias, nas pessoas, nos problemas, nós esfriamos, nós desanimamos. Mas quando a gente permanece com os olhos em Jesus, a gente vive milagres. Nós vemos aqui que esse pai viveu um milagre. Esse pai, ele exerceu o sacerdócio, ele foi um homem de atitude, ele colocou a sua fé em ação, ele adorou, ele teve bom ânimo, ele permaneceu crendo. E o milagre aconteceu diante dos seus olhos. O milagre aconteceu. Jesus segurou as mãos das meninas e ordenou, Talita cumi, que significa menina, levante-se. E ela levantou e começou a andar. Os pais, eles não continham alegria. Eles não continham alegria no coração. Sabe, queridos, não tem nada, absolutamente nada impossível para Jesus. Nem a morte tem poder ao som da voz do Senhor. Não tem nenhuma enfermidade que pode resistir ao poder de Jesus. Não tem nenhuma doença que pode resistir ao poder dele. Amém? Talvez tenham pessoas enfermas aqui nessa noite. Mas talvez a sua enfermidade não é física. Talvez você está com as suas emoções feridas. Talvez você está com o seu coração machucado. Talvez você esteja tão ferido emocionalmente que você já cansou de lutar. Talvez você já cansou de lutar. Você jogou todas essas feridas, essas memórias que te trazem dor lá para as gavetas do seu subconsciente. E você pensa, não, eu estou bem. Eu não quero mais pensar nisso. Isso já passou. Mas, na verdade, o seu comportamento não diz que você está curado. Porque nós podemos até tentar camuflar as dores da vida, emoções feridas. Mas o nosso comportamento, ele sempre vai ser guiado por aquilo que o nosso coração está sentindo. Talvez você esteja nesse estágio de indiferença, de morte. Talvez seus sonhos estão mortos. Talvez você está morto espiritualmente, você não consegue mais crer, passou por tanta luta, por tanta dificuldade. Sabe, queridos, eu não condeno você e nem Jesus. Mas hoje Ele está aqui. Ei! O autor da vida está aqui nessa noite. Jesus está aqui. E hoje Ele vai trazer cura. E hoje Ele vai trazer ressurreição. Hoje Ele vai ressuscitar sonhos neste lugar.
Hoje Ele vai ressuscitar pessoas que estão mortas espiritualmente. Hoje é dia de ressurreição. Você pode fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, querido. Talvez você não tenha mais força para levantar do seu leito de morte. Mas Jesus está chamando você. Você consegue ouvir a voz de Jesus? Você consegue ouvir a voz de Jesus no íntimo do seu ser? Ele diz: Talita, come. Jesus está estendendo as mãos para você agora. Jesus está estendendo como Ele fez com essa menina. Eu quero dizer para você que você não vai se levantar sozinho. Você não vai se levantar sozinho desse leito. Jesus estendeu as mãos para aquela menina. Ela não se levantou sozinha. Jesus segurou na mão dela. Eu quero dizer para você que Jesus vai segurar na sua mão se você acreditar. Ele vai guiar você, tudo vai ser diferente na sua vida, apenas creia. Apenas creia. Eu quero dizer para você, o Rei está aqui. Levanta suas mãos, você que crê que o Rei está aqui. Ele fala para você hoje: menina, levante-se. Menino, levante-se. Comece a andar hoje. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia da ressurreição dos seus sonhos. Hoje é o dia da ressurreição do seu chamado. Se você crê, o Senhor está ressuscitando hoje os seus sonhos. O seu luto acabou. O seu pranto acabou. Existe uma família que está querendo se alegrar com a sua volta. Se você crê, se você quer hoje um milagre na sua vida, e se você quer hoje talvez uma ressurreição na sua vida, se coloque de pé. E se você entendeu essa palavra, você vai vir correndo para o altar. Não de qualquer forma. Você que precisa de um milagre, você que hoje quer uma ressurreição na sua vida, você vai correr para o altar. Não é de qualquer forma. Você vai vir adorando. Você vai vir adorando. Pode vir. Pode vir. Em o nome de Jesus. Viva! Viva! Milagres! Se eu creio em ti, Milagres! se eu creio